6, o pão da vida. Oh, glória a Deus, né? João 6, vamos meditar aqui do versículo 41 em diante. João 6, do 41 em diante. Quem pudesse colocar sobre os pés depois que achar, tá? Senhor nosso Deus e Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, como o Senhor tem usado cada um dos irmãos, que com a relação a todos que ministraram aqui, meu Pai, na igreja hoje, que o Senhor continue agora me usando para que a igreja continue sendo edificada por meio da palavra oficial da noite, nesta noite Santa Ceia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, por causa do horário, eu disse que ia começar do 41, vamos começar do 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, ou que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém, igreja, pode ser. Então, irmãos, essa mensagem é uma mensagem que fala muito no nosso coração. O pão da vida é Jesus. Quem Jesus disse comer do pão da vida tem a vida eterna. Ou quem comer terá a vida eterna. Quem come, já se alimenta, tem a vida eterna. E quem vier a comer terá a vida eterna. Amém. Porque a vida eterna é Jesus Cristo nosso Senhor. O mesmo apóstolo São João, em sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, lá no finalzinho, está escrito assim: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Então, quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna em si. Muitas pessoas na época de Jesus perderam a oportunidade, inclusive muitos aqui, se a gente for analisar no discorrer do trecho que eu não li, se der tempo eu vou dar uma pincelada, vou dar uma passada no contexto aqui. Muitos que estavam com ele se escandalizaram, não é? Com a palavra que ele falou, e o abandonaram. Porque nem todo mundo vai entender o que Jesus fala. Porque muitas pessoas estão evangelistas e demais procurando pão físico. Jesus disse: aqueles que comeram o pão que caiu do céu, maná, morreram.
O maná que caiu do céu, embora tenha sido dado por Deus, ele dava a vida eterna? Não. Qual foi a finalidade do maná? Alimentar o povo ali. A necessidade. De certa forma, nós podemos dizer que o maná também apontava para Jesus. Apontava. Mas em nada se pode comparar. Jesus disse isso aqui, ó. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém. Nós sabemos que muitas coisas do Antigo Testamento, elas apontavam para Jesus. Jesus realmente é o cumprimento das profecias. Nele tudo se cumpriu. Por isso que ele disse, ele afirmou, que quem comer dele, da sua carne, e beber do seu sangue, tem a vida em si. Oh, aleluia! Não é? Versículo de número 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim, verso 57, como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Ou seja, uma ligação. Deus, o Filho, e quem se alimenta do Filho está ligado ao propósito de Deus, que é Cristo revelado à humanidade como o pão vivo que desceu do céu. Por isso que a gente tem que falar disso para as pessoas, certo? No versículo 50 ele disse, ó, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, ou seja, não seja condenado, não morra eternamente. Não, meu Deus? Quem não tem Jesus vai perecer eternamente. Está morto. Já está morto espiritualmente e vai morrer perdido eternamente. Agora, um detalhe interessante que no capítulo 6 mesmo, eu não li esse versículo, eu vou dar só uma pincelada. Muitos foram atrás de Jesus, porque muitos estavam preocupados, irmão Gercino, com a comida física. Esse é um ponto que nós temos que estar refletindo sobre ele. Olha só, capítulo 6, versículo 25. As pessoas que estavam procurando Jesus, né? E quando encontraram, estou adiantando, né? Foi dito, ó, e tendo o encontrado, verso 25 do capítulo 6, no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Olha que Jesus respondeu. Em verdade, verso 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais que vocês viram, não. É porque vocês encheram a barriga e estão pensando nisso. Que eu vou sustentar vocês daqui por diante. Eles pensaram, achamos o homem. O homem que faz milagre, que faz comida aparecer e o que for necessário. Vamos atrás dele. O ser humano tem essa tendência de pensar no material. Isso aqui é forte. Mas Jesus, principalmente para quem estiver passando fome. Principalmente se estiver passando fome. E até o Senhor tem vontade de suprir necessidade. Porém aqui, eles estavam se preocupando apenas com isso. Mas, olha só o que Jesus disse. Verso de número 27. Eu li o 26, agora 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Isso é forte ou não, irmãos? Amém. Muito. Não é? Então isso é forte. Porque Jesus disse: olha, vocês têm que trabalhar não pela comida que perece. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece, né, para a vida eterna, para que subsiste pela vida eterna, ou para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Quantas pessoas, irmãos, às vezes vêm para a igreja, graças a Deus nós não ensinamos isso aqui, pensando só em resolver problemas no mundo físico, mas não pensam no que realmente Jesus veio fazer. Jesus estava aqui alertando essas pessoas. Olha, em outras palavras, né? Eu estou conjecturando aqui agora. Vocês estão me buscando com um propósito errado. Corrijam isso aí. Vocês estão pensando em comida física. Em outras palavras, eu vim dar muito mais do que isso. Mas o meu propósito, na verdade, é dar uma coisa muito maior do que isso que vocês estão procurando. Em outras palavras, corrijam o propósito, corrijam o pensamento de vocês. Quantas pessoas, irmãos, vêm para a igreja? A gente está vendo isso acontecer, infelizmente. A gente vê aqui na igreja e em outras igrejas também. A pessoa chega à igreja e aí ela começa a servir a Deus. E Deus começa a trabalhar na vida da pessoa. Daí a pouco a pessoa, evangelista, não deixa Deus continuar, porque ela está pensando em coisas terrenas. Ah, não vou ficar nessa igreja por causa disso, daquilo, etc e tal. Não, a gente não tem que ficar na igreja por causa de comida, bebida, vestimenta. A gente tem que ficar na igreja primeiro, porque Deus nos plantou aqui. Eu fui plantado aqui também. Amém. Eu sou um servo dessa obra como vocês. Eu não estou aqui procurando comida e bebida. Se eu estivesse aqui procurando comida e bebida, eu já teria saído há muito tempo. Mas eu estou aqui porque Jesus me plantou aqui, e eu creio que Ele tem feito a obra e há de continuar fazendo, porque eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero e creio que estou caminhando na caminhada da vida eterna, e tenho pregado também a vida eterna. Deus nos abençoa aqui na terra. Nós precisamos de pão, nós precisamos de vestimenta, comida, bebida. Jesus disse que o Pai Celestial, em Mateus 6, sabe que nós precisamos de todas essas coisas, mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a vontade do Senhor, Ele nos acrescenta. Não precisa nem fazer propósito para isso, não. Só no você buscar a Deus, só em você buscar a Ele, segui-lo, o reino, praticar a vontade dEle, Ele te acrescenta o que te é necessário. É promessa. Mas aí a pessoa tem que buscar em primeiro lugar o seu reino. Mas tem pessoa que está buscando em primeiro lugar a vontade dela, não de Deus, aí já atrapalha tudo, já quebra tudo, né? Então, isso aconteceu muito com Jesus. Olha só o que eles perguntaram para Jesus quando eles chegaram, né? Qual foi a motivação deles? Da procura a Cristo? E olha só, quando eles encontraram Jesus, o que eles disseram? Mestre, quando chegaste aqui, querendo abrir o assunto, né? Jesus nem respondeu. Eu sei o que vocês estão querendo, mas vocês estão errados. Infelizmente, eu tenho que informá-los. É por isso que às vezes, quando a gente vê
viver na igreja, qualquer lugar. Falando igreja, não pode dizer alguém que chega à igreja, qualquer lugar, que a pessoa está buscando com motivação errada. O que a gente tem que fazer, evangelista? Com amor, fazer igual a Jesus. Pregar a palavra. Isso aí. É isso. Porque a gente tem que ensinar para as pessoas que o propósito de Deus não é somente não deixar faltar nada para a pessoa, necessariamente falando aqui na terra, não. Não é isso. Se fosse isso, Jesus tinha implantado o seu reino na primeira vinda. Mas a promessa para o seu reino, ela não se cumpriu ainda. Ela não foi para a primeira vinda. Ela seria como é para a segunda vinda. Então nós temos que entender isso. Irmãos, o apóstolo Paulo falou uma coisa que às vezes eu me lembro, sempre que eu estou falando sobre isso. Se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque não é isso aqui o plano de Deus. Ô pastor, então, se não é isso aqui o plano de Deus, isso aqui é só uma passagem, qual é o plano de Deus? O plano de Deus para nós é o céu, é o paraíso, a morada do Senhor com os anjos, um lugar em que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, nem lágrimas, essas coisas lá serão passadas, nós estaremos com o Senhor, gozando a vida eterna com Ele, é o que nós precisamos, irmãos. Mas tem pessoas que estão tristes porque estão pensando apenas nesta vida. A nossa alegria, a alegria, de acordo com a Bíblia, que tem que guiar o nosso coração, nós podemos dizer, resumidamente falando, consumando a alegria que o Senhor tem para nós, tem que ser a alegria da salvação da vida eterna. Amém. Porque lá é eterno, aqui é passageiro. Aleluia. Pastor, mas o senhor está falando de lá. Mas nós estamos aqui. Mas estão caminhando para lá. Exatamente. Eu não vou pregar irresponsavelmente que nós não precisamos de nada aqui, não. Nós precisamos sim, Maurício. Agora, vamos lá. Vamos ser sinceros, porque Deus gosta de sinceridade. Tem faltado alguma coisa para algum irmão aqui? Daquilo que é necessário, que eu estou falando, tá? Não é vaidade, não, é suprir necessidade. Tem alguém necessitado aqui? Graças a Deus. Tem alguém sem comer, sem beber, sem vestir aqui? Ou Jesus tem cumprido a sua promessa? Amém. Graças a Deus. Então, nós temos que entender. Eu creio, os irmãos sabem, eu prego bênção de Deus na terra. Porém, não é o foco, né, evangelista? É o que o evangelista falou ali, não é o foco. A mira é a eternidade. Certo? Essas coisas, essas bênçãos, elas apontam para a eternidade. Então nós temos que ter isso no coração, né? E aí Jesus continua dizendo, verso 28 do capítulo 6, ó, capítulo 6. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Perguntaram a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele, que por ele foi enviado. Qual que é a obra de Deus? Eles perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, falando dele mesmo. Porque a palavra crer, ela resume-se apenas em a pessoa dizer, eu creio. Será que é isso? A palavra crer para a salvação, crer é viver de Deus. É viver na palavra. É viver na palavra. Pronto, o evangelista matou aqui na mosca. É viver na palavra. Quem crê, vive na palavra. Pegando a interpretação do evangelista de acordo com a Bíblia. Quem não crê, vive fora da palavra. Amém. Tá? Então, ele matou essa aí. Tá? E aí, a gente pode observar também
Aí ele fala sobre os que comeram maná no deserto, né? Os pais, né? Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o judeu, ele era muito apegado no Antigo Testamento. Matéria. Exatamente. Né? Ele se apegava muito ao Antigo Testamento. Moisés, o pai Abraão, por isso que você vai ver Jesus debatendo com essas pessoas, né? Ali, os debates que Jesus teve, né? Vou dizer em diálogos, né? Alguns foram debates mesmo. Então, você vai ver Jesus debatendo por isso. Porque Jesus, ele estava ensinando para eles que o que aconteceu com Moisés, com Abraão, essas coisas, elas se cumpriram nele. Então Jesus, ele sempre chamava a atenção dos judeus com relação a ele. Até no sacrifício do Pai. Resumidamente, essas coisas, elas apontam para mim. Se vocês me rejeitam, vocês rejeitam o Pai. Resumidamente falando, certo? Aí verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Jesus é o pão da vida. Quem crê nele Tem a vida eterna. jamais terá Fome. E também jamais terá sede. Isso aqui é forte, tá? O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês não creem. Vocês não creem. Eu tenho falado essas coisas a vocês, mas vocês não creem. Olha só o problema. Então adianta, Jesus pregou para muita gente incrédula. Se muita gente viu, se muitos judeus viram Jesus e não creram em Jesus, que era o próprio Deus em forma humana, o Deus Filho, muitos também, é por isso que não têm crido naquilo que nós pregamos. Isso aconteceu com Jesus, a rejeição. Se rejeitaram a Jesus, o Deus em forma humana, quem dirá nós? A gente tem que ler a Bíblia, porque tem crente que é meio cabeça dura. Ele acha que a pessoa para a qual ele prega tem que aceitar ele na marra, aceitar a sua mensagem, aceitar Jesus na marra. Não é isso que acontece, não. Biblicamente não, tem que entender, né? Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eita, todo que Deus dá, vem a mim, ele disse. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você vê aqui falando essa expressão algumas vezes, que aquele que crê seria ressuscitado no último dia. Tem o dia da ressurreição para a vida eterna, não tem? Eita glória, começa isso aí. Então, eu não quero me ater aqui à predestinação, essa questão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos que, embora o Senhor, Ele tem chamado, como sempre chamou muita gente, né, evangelista? Nós sabemos que poucos vão crer.
Aí a pessoa fala, é questão de predestinação, não é não. A vontade também, pastor, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia fala isso. Porém, é a vontade dele. Mas nem todas as pessoas creem. E Deus não interfere nisso, não. Deus salva quem Ele quer. Não é quem Ele quer, é quem o recebe. Essa é a questão, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus, embora Ele saiba, como Ele sabe, sempre soube, daqueles que serão salvos, isso não quer dizer que Ele tem interferência nisso, não. De maneira nenhuma. Ele já sabe porque Ele é Deus e tem o poder de ver o futuro. Mas as pessoas que se perdem porque elas querem se perder. É mentira minha, evangelista? Não, verdade. Porque a Bíblia fala... Livre-arbítrio, né, pastor? Livre-arbítrio. A Bíblia fala, eu gosto muito daquela expressão de Jesus. O reino de Deus é tomado à força. Eita glória! Então tem pessoa que, não vou servir Jesus não, porque vou ficar perdendo meu tempo na igreja, dando dinheiro para o pastor, não. Vou aproveitar minha vida. Tem muita gente que vai nessa. Até quando? Até quando? Até quando a bomba estourar. Até quando a morte chegar. Irmãos, o diabo engana. Quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e a glória deles, ele disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse a ele: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Amém. E somente a Ele darás culto. Amém. Servirás. Amém. Você vai ver isso claramente aqui, ó. Eu vou para lá porque isso aqui é uma ênfase, rapidamente, eu não vou atrasar o culto, nem prejudicar, isso é para nós ganharmos, né? Olha o que ele diz: retira-te, porque está escrito. Retira-te, Satanás. Então, quando o mundo vier te oferecendo, rapaz, deixa de ser bobo, você vai ficar em igreja, rapaz, está se matando, não pode fazer nada, sua vida está passando. Não, irmãos. Todo dia, quem realmente serve a Deus de coração, é dia de consolidação da sua própria salvação. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a verdadeira vida não é esta. A verdadeira vida é a vida que Ele dá, é a vida eterna. A verdadeira vida não é a que o diabo está usando aí as redes sociais para propagar para o mundo, para enganar o mundo, que isso é deleite, que isso é prazer. Não, isso é um prazer momentâneo, mas o fim é a morte eterna. E quem sofre com Jesus agora, caso seja necessário, vai sofrer hoje, mas no futuro vai gozar a eternidade com o Senhor, vai desfrutar da verdadeira vida, porque a verdadeira vida não é esta vida. O mundo está sendo enganado, as pessoas gostam do engano. Eu gostava do engano, o evangelista também, o irmão Gessinho também, os demais também. Só que nós somos libertados. Deus olhou para nós, creio eu, conjecturo eu, de acordo com a Bíblia, que Ele olhou para o nosso coração e Ele viu a tristeza do nosso coração, que o mundo já estava nos entristecendo, e a Bíblia fala que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a vida eterna. Oh, aleluia! Deus viu isso. É isso. Nós não podemos achar que a vida é aqui, não. Aquele que acha que a vida é aqui, hoje, amanhã está morrendo, está indo para o tormento eterno. Cristão não. Quando chega uma proposta, como chegou para Jesus aqui em Mateus 4, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém. Em outras palavras, eu não vou te adorar, seu demônio, seu Satanás terrível, mentiroso. Eu só adoro. Amém. Ou só se adora o Pai. Deus vivo. Só a Ele Amém. se pode dar culto. Amém. E aí o diabo deixou Jesus
Com certeza ele viu, esse é o Filho de Deus. Não tem jeito de eu tentar ele cair na minha tentação, não. Estou conjecturando, né? Se eu continuar aqui, ele vai me queimar. Porque ele tem poder, ele é o poder de Deus. Amém. Então o diabo, estou conjecturando, né? O diabo, quando ele não consegue, como cristão, o que ele faz? Ele deixa o cristão e vai procurar outras pessoas para que ele possa tentá-las. Porque o cristão verdadeiro, ele pode errar e erra, ele peca, mas ele não continua no pecado, não, evangelho. Se o Espírito Santo não deixa, Não deixa não. na hora que ele vê que ele está sendo enganado, o Espírito Santo toca ele, ou ele mesmo percebe pelo Espírito, e ele vai e repreende o diabo e firma-se novamente com o Senhor. Vai? Então, Jesus disse: muitas pessoas, meus irmãos, olharam para Jesus e tiveram uma visão de Jesus distorcida, se a gente for analisar aqui, não é? Murmuravam, pois, dele, verso 41, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Muitas pessoas não perseveraram, não quiseram entender, por isso que perderam, tiveram uma visão de Jesus Distorcido. carnal. E muitas pessoas também não creram em Jesus, porque a Bíblia diz que preferiram a glória dos homens do que a de Deus. A gente tem que vigiar com isso, né? E por que muitas pessoas também abandonaram Jesus? Quando Jesus falou sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, ele estava usando uma linguagem figurada. Aí alguns que estavam seguindo ele disseram: duro é esse discurso, e abandonaram Jesus. Não é? Mas Jesus sabia muito bem aqueles que, não é, estavam crendo e os que não estavam crendo. Ele já sabia, ele sabe, ele é Deus. Só que, como eu falei, ele não interfere, isso é do ser humano. O ser humano por si só se deixa levar. Assim como um crê, tem o outro que não crê. Um crê e o outro não crê, né? Então Jesus disse: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se vocês estão escandalizando com essas palavras, o que será se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? Porque ele ia subir, não ia? Então Jesus foi, não é? Dizendo isso a eles: o Espírito é o que vivifica. O que quer vivificar? Dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras do Senhor são Espírito e vida. A carne para nada aproveita. Por isso que a Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Agora a palavra do Senhor tem o quê? Vida. Ela dá o quê? Vida. Mas Jesus sabia também até mesmo aquele que o trairia. Quem que trairia Jesus? Judas Iscariotes. Aí quando Jesus viu aqueles que estavam seguindo ele, Jesus viu eles saindo, abandonando Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês também querem ir? Pastores? Jesus foi bravo, foi, né? Não, Jesus foi sincero. Jesus não tinha que mudar o seu argumento. Ele está pregando a palavra do Pai. Quem é que tinha que mudar? As pessoas. Exatamente. O povo que tinha que mudar. Então ele não parou a pregação. Ele ainda olhou para os 12 e falou: vocês querem ir também? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém. Adianta a pessoa querer correr da verdade da palavra de Deus? A pessoa pode até correr,
mas ela vai achar engano. Esses que abandonaram Jesus, provavelmente, se eles não voltaram, a gente não sabe, alguns a gente não sabe, né? Eles foram pelo caminho do engano. Porque só a verdade na palavra, a palavra, como o evangelista falou, é a verdade que liberta. Por isso que a pessoa tem que conhecer a verdade para que a verdade liberte ela. Pastor, tem como esconder da luz? Exatamente. Como que eu vou me esconder da luz? A gente está aqui no escuro. Quando a gente acende a luz, a gente vê nitidamente todo mundo. Quem está em trevas, sabe para onde vai? Sabe ou não? Não sabe. Só a luz que é Jesus pode nos iluminar. Amém. Amém? Então, se a gente analisar os 53 para fechar até os 58, diretamente não, mas eu creio que tem a ver com a Santa Ceia. Porque, figuradamente, ele estava falando de forma figurada. Não é? E nós cremos que a partir do momento que o evangelista, que é o que ora para o pão e para o vinho, consagra o Senhor, e nós oramos com ele, esses elementos passam a ser o quê? Espiritualmente, o corpo de Cristo e o sangue dele. Certo? Então nós cremos nisso. Tem muita gente que fala que não, tal, mas eu creio que, de certa forma falando, tem a ver com a Santa Ceia também. Nós podemos interpretar assim. Não é que tem que comer o pão e beber o vinho e isso aí é que vai me santificar. Não, não é isso. Batismo não pode salvar, ceia não salva, mas também quem não batiza e quem não ceia vai ser salvo, porque são mandamentos. Então quem crê na palavra obedece vai também entender que Jesus ele instituiu a Santa Ceia para quê? Para que nós ceiássemos. E ele também foi batizado. E ele foi batizado e ele ceiou. Então isso é importante, irmãos. Nós temos que vigiar. Ninguém está aqui na igreja brincando, tá, irmão Jesus? Não. Deus está vendo tudo o que se passa aqui. Ele conhece. Jesus é o pão da vida. E nós estamos comendo esse pão, obedecendo aí todo dia, lendo a palavra, praticando, tomando Santa Ceia. E a gente ensina, a fim de que as pessoas também se arrependam, as que ainda não se arrependeram. Agora, se vão arrepender ou não, não é evangelista. Já não é com a gente. Amém? Amém. Chamar o evangelista aqui à frente nesse momento. Pedir a Carlinha que vire ali a câmera direitinho para nós. Nosso amado evangelista Francisco vai estar, meus irmãos, consagrando o pão e o vinho, como nós sempre fazemos, não é? Não precisa de eu falar nada, vocês já sabem como é que é, né? Vocês já sabem cada um. Não tem ninguém novo. Quando tem alguém que eu não conheço, eu falo, né? Mas como não tem, não carece de eu ficar falando. É só ele consagrar, ele e a Karina vai distribuir, né? Eles vão distribuir, cada um pegue o pão e o vinho, como, né, nós fazemos sempre. Faça a sua oração e depois a gente parte para o final. Amém? Amém. Pai querido e Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós somos carentes da Tua unção e da Tua graça. Aqui na frente, Senhor, está aqui o suco de uva e está também esse pão, que foram colhidos por mão humana. Esse trigo foi amassado e ele foi transformado nesse pão. Mas a partir do momento da Tua unção, Senhor, esse pão se transformará na Tua carne. E esse suco transformará no Teu sangue. Porque nós necessitamos, Pai, de ceiar contigo. O Senhor nos ensinou na Tua palavra. E nós somos da Tua família, Senhor. Nós somos carentes da Tua unção, da Tua graça. Transforma aqui agora. Entra com a Tua unção, transformando, Pai querido amado, esse vinho no sangue e esse pão no Teu corpo, para que nós podemos ceiar contigo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é muito forte isso, né? Está contido no pão e no vinho, espiritualmente, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, não é? Fazendo isso, nós estamos comendo de
de Cristo espiritualmente e bebendo de Cristo, não é? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Bendito sejas tu, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Erga um pouquinho o seu pão. Está pegando ele. Erga um pouquinho o seu pão e diga assim: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pelo Senhor. Ter enviado teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário. E também padecer o teu corpo pelos nossos pecados. Em nome de Deus, por fé como do pão. Senhor meu Deus, eu ergo este cálice. Antes que os irmãos, deixa eu fazer uma oração aqui, tá? E depois vocês podem acompanhar. Eu vou falar na hora que vocês forem repetir comigo. Senhor meu Deus, todos nós estamos aqui. Eu peço perdão de todos os nossos pecados, os meus, cada um já fez a sua oração e está fazendo. Porque nós sabemos, meu Pai, que nada pode nos condenar a partir do momento que nós estejamos sob o sangue de Cristo que purifica-nos de todo pecado. Não pode haver condenação nenhuma sobre a nossa vida, porque a Tua Palavra nos garante isso, meu Pai, a purificação pelo sangue de Cristo. Senhor, que o Senhor esteja perdoando-nos de todos os nossos pecados, atos, pensamentos, palavras que nós, ó Pai, falamos, pensamentos que pensamos, atos que praticamos, ó Pai. Certamente nós pecamos da última Santa Ceia para essa, mas nós estamos aqui justamente por isso que Cristo instituiu a Santa Ceia, para que nós pudéssemos, ó Pai, ceiar e estar nos purificando dos pecados por meio do sacrifício de Cristo, que nós sabemos, ó Pai, cremos, que está contido de forma espiritual e simbólica no pão e no vinho. Então, meu Pai, que toda e qualquer acusação de Satanás contra a nossa vida caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor esteja nos perdoando de todos os nossos pecados em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Diga assim à igreja: Pai, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter o seu sangue e sofrer o seu corpo pelos nossos pecados, por meio deste cálice divino que simboliza o sangue de Cristo, e espiritualmente está contigo. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, beba do cálice. Graças a Deus. Pedir ao evangelista que fique aqui para a gente encerrar. Do lado, né? Carina também fica aqui. Faça assim com suas mãos em forma de receber. A todos presentes e ausentes, eu os abençoo com teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Que todos, ó Pai, possam estar findando a semana de forma consolada, cada um consolado, animado e encorajado pelo Divino Espírito Santo, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, no ânimo do Divino Espírito Santo. Assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que as palmas louvem a Deus. A paz de Cristo, irmão, que está do seu lado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. E depois eu volto para você. Isso é nota.